Boa noite, boa noite não, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí numa nova semana, finalzinho do mês. E mais uma vez, durante essa semana, nós vamos estar falando a cada dia ainda do livro Eventos Finais. Nós estamos basicamente na metade do livro, na metade do livro, né? A gente ia dizer metade do capítulo, mas estamos na metade do livro, capítulo 11. A gente estudou o capítulo 10 na sexta, acho que são 20 capítulos, então temos ainda mais um pouquinho de jornada. E a cada um desses dias que a gente tem andado, a gente tem aprendido algumas coisas. É verdade que tem muito assunto, né? E o que a gente fala aqui não abrange tudo. A gente abrange um pouquinho, separa algumas partes, lê, explica. Nas terças e nas quintas à tarde, à noite, na verdade, a gente ainda faz um a mais, não uma recapitulação apenas, mas tocando em pontos que a gente não falou, mas ainda assim, isso é só um estudo, porque você deve estudar também na sua casa, ler, gravar, grifar algumas coisas e vai valer a pena, ok? Pode ter certeza que vai valer a pena. Quero dar um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos entrando aí na nova semana. Verdade que a semana já se iniciou, mas de fato na segunda-feira que a gente, de segunda a sexta, que a gente está aqui falando do tema do Eventos Finais. Então abençoe aqueles que vão assistir, aqueles que já estão assistindo. Também abençoe aqueles que, quando essa mensagem chegar, forem compartilhados, assistam também e que a graça nos alcance. Nos ajude a estarmos preparados para escapar desses enganos dos últimos dias. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é o capítulo 11, os enganos satânicos dos últimos dias, ok? Eu quero ler com vocês a página 135, diz assim: aproximando-se do fim da história terrestre, Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão e, com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganosos prodígios. Deseja, a parte final aqui desse primeiro parágrafo, deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sobre o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A gente começa a perceber aqui o seguinte: nesses enganos satânicos dos últimos dias, do capítulo 11, três coisas o tema vai tocar. Primeiro, ele vai atacar de maneira especial, o inimigo vai atacar as igrejas cristãs, não são as outras religiões, é a igreja cristã, tá? Aí nessa igreja cristã a gente sabe que existem várias igrejas, mas o cristianismo é caracterizado pela adoração a Cristo, né? Servos de Cristo. Então ele vai atacar, ele vai se disfarçar de algo para mexer com o cristianismo. Segundo ponto, haverá também milagres, curas e milagres, falsas curas e falsos milagres. E o terceiro é que, além dele personificar a Cristo e fazer falsos milagres, ele também vai aparecer, ele não, né? Ele e os seus anjos vão aparecer ressuscitando, a palavra não é ressuscitando,
trazendo muita gente dos que já morreram para conversar conosco. Ok? Então, isso é importante. A gente está pronto para essas três grandes coisas. Vai acontecer a aparição dele como sendo Cristo, a gente vai ler isso. Curas e milagres, eles vão fazer curas e milagres, os demônios vão fazer curas e milagres. E também esses demônios, junto com Satanás, vão aparecer pessoas sendo amigos nossos falecidos, parentes nossos falecidos, falarão com a mesma voz, contarão coisas para nós, mas com o objetivo de nos tirar da palavra de Deus, tá bom? Então, olha só, eu continuo o verso, a parte do 135, página 135, dizendo o seguinte: como os espíritos, está falando aí dos demônios, professarão fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, a sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então as pessoas vão estar sendo enganadas com isso, ok? Na página 136, uma parte que eu separei são os espíritos de mentira que contradizem as escrituras. Queridos, mesmo que apareça um parente, um amigo, um querido, às vezes até um pastor que faleceu e ele apareceu para você, cuidado, tá? A Bíblia diz em Deuteronômio 13 que se aparecer um profeta e que fez um prodígio e depois desse prodígio deu certo, ele te chamar para adorar outra coisa, não siga. Está lá em Deuteronômio capítulo 13. Tá? Então, fazer curas, fazer milagres, aparecimento de gente, isso não é característica, não é sinal de que é de Deus ou não é. Para ser sinal que é de Deus, precisamos comparar com as Escrituras. Se alguém fizer uma cura, fizer um milagre e estiver com a palavra de Deus, não contradizendo a palavra de Deus, tudo bem. Provai os espíritos, é isso que a Bíblia diz. Agora, a pessoa fez um milagre, apareceu um morto. Morto a gente já sabe que não é, né? Não é de Deus. Um espírito, não é do Senhor. Mas fez um milagre, fez alguma coisa e depois fala algo contrário às Escrituras, já descarte, ok? Então eu quero ler aqui, eu estou vendo algumas pessoas entrando. Bom dia, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Diz assim, olha só. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade. Quem são os santos? Somos nós. Com todo o respeito, eu e vocês. Não, precisamos melhorar, com certeza. Mas somos santos, ok? Nós não somos ímpios, maus, perversos. Temos as nossas lutas e fraquezas, mas nós somos o grupo dos santos, ou que pelo menos estamos lutando aí para fazer parte deste grupo. Então, olha, os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade, para justamente não serem enganados. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Independente se é o sábado, né? Que, pastor, o senhor é adventista, então o senhor está pegando só texto de sábado. Não, que não seja do sábado. Mas falou contrário à palavra de Deus, não acredite, tá? Você precisa estar firme para que não acredite. Veio alguém, como é que apareceu alguém dos mortos? Gente, ninguém ressuscitou. Como é que é isso? A Bíblia não diz que vão aparecer gente ressuscitando nos últimos dias. Quando houver a ressurreição, vai ser num momento só. Vai haver uma ressurreição especial, é o que nós entendemos? Sim, mas também em outro momento é um grupo. Não é uma pessoa ali, outra, sabe? Então, cuidado com isso. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, olha, será que eles vão ter coragem de aparecer em forma de apóstolos, né? Serão apresentados contradizer os que escreveram.
Ou seja, eles vão ter a ousadia de aparecer lá, não sei se vai aparecer um Paulo, ou um Pedro, ou um falso Paulo, ou um falso Pedro, contradizendo o que escreveram. Eu escrevi na Bíblia, mas traduziram errado. Talvez eles vão falar isso. Cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Cuidado. Essa daqui é a palavra de Deus. Nós temos essa palavra de Deus por causa da Reforma Protestante, queridos. E qual é o legado da Reforma Protestante? É você ter a Bíblia no idioma materno. Um dos legados, obviamente, existem outros da Reforma Protestante. Então, sabe, você pegar a Bíblia e dizer isso aqui tem erro de tradução e não presta. Pode, talvez, quando a pessoa estuda a palavra de Deus, conhece os idiomas originais, entender que aquela tradução ali poderia ser melhor traduzida é uma coisa. Dizer que a tradução está errada e acabou é outra. Sabe por quê, queridos? Porque tradução não é simples assim. Você precisa pensar, raciocinar, e de acordo com o que você entende, você traduz. Agora, você não está, no geral, qualquer tradutor não está tentando simplesmente iludir a pessoa. Está tentando fazer o melhor conforme o que sabe. Então, um dos legados do cristianismo através da reforma foi termos a Bíblia no nosso idioma. Então, dizer que isso aí não é verdade, foi erro e acabou, cuidado com isso, tá ok? Haverá falsos reavivamentos, tá? Eu quero correr porque eu quero falar do último engano. Página 137 diz assim: antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, o qual não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Ou seja, no tempo final ali, antes dos juízos, o povo de Deus, aí está falando do verdadeiro, porque eu vou falar do verdadeiro e do falso reavivamento. O verdadeiro povo terá uma piedade, uma primitiva piedade que não fora desde os tempos apostólicos. Ou seja, haverá as curas e milagres como foi naquela época dos tempos apostólicos, coisa que não teve na Reforma Protestante, apesar de ter muitos piedosos naquela época. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra. Ou seja, imagina, está acontecendo o verdadeiro reavivamento, como aconteceu na igreja primitiva. A Bíblia diz que num sermão batizou 3.000, no outro 5.000, percebe? Imagina isso acontecendo nos dias de hoje. Então, Satanás vai tentar mexer com essa obra. Fazendo o quê? Uma mentira sobre isso, para que os milagres verdadeiros sejam mascarados com falsos milagres, e aí um fica para um lado, para o outro, dizendo, não, lá tem, mas aqui também tem. Não foi assim com os magos do Egito? Moisés fazia os milagres lá, apareciam os magos e faziam para Faraó. Aí o Faraó, então vou continuar aqui. Até que chegou um momento que os magos falaram, isso aqui a gente não consegue fazer. Mas aí o coração já estava enganado. Olha só, o inimigo deseja estorvar essa obra. E antes que chegue o tempo de tal movimento, ou seja, ele vai esforçar para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Então, antes de haver as pragas, que seria o final de tudo, o fechamento da porta da salvação, haverá um reavivamento do povo de Deus, como não houve desde a época apostólica. Ok? E haverá curas e milagres verdadeiros do povo de Deus. Então, como a gente vai diferenciar de um verdadeiro milagre com um falso milagre? Conforme que eu falei em Deuteronômio 13. Fez um prodígio, apareceu um profeta, fez um prodígio, mas depois mandou seguir outros deuses, ou mandou seguir partes que não é da Escritura, porque o que está aqui, não tem que estar fora. Então, não é para seguir. Então, ele, para contradizer esses verdadeiros milagres, ele vai tentar antecipar fazendo falsos milagres, ok? E aí, agora, olha só o que vai acontecer. Página 139. Os anjos maus aparecem como seres humanos. Misericórdia.
Então, os inimigos vão aparecer, tá bom? E aqui não é necessariamente só dos ressuscitando dos mortos, ressuscitando não, né? Aparecendo. Não é só isso não, não é personificando um parente falecido, não é isso não. Satanás usará de toda oportunidade para seduzir os homens. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens, procurando enganar. Homens de Deus também aparecerão para poder ajudar nessa obra, queridos. Para ajudar o quê? Ajudar o povo de Deus a não ser enganado. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Porque, queridos, olha, eu falando é uma coisa, mas eu estou falando e aparece um demônio personificado de pessoa, a minha voz não vai crescer muito não, irmãos. Por mais que eu não acredite, eu falo para você, não acredita, e o outro diz, acredite em mim, aí faz um milagre, faz isso, faz aquilo, o povo vai olhar para quem? O povo vai olhar para o outro. Então é necessário realmente que os anjos de Deus venham nos ajudar, nos dar sabedoria, a mim e a você, para poder contradizer isso, porque não vai ser fácil. Os anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Você conhece a verdade? Eu conheço, com todo respeito. Acredito que você também conhece a verdade está na palavra de Deus. Então a Bíblia, Ellen White está dizendo que os anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Então eles vão falar comigo e com você em algum momento. Estamos prontos? Estamos nós preparados? Percebe que eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Eles desvirtuarão e falarão mal do que os mensageiros de Deus falaram. Ou seja, não, o pastor falou isso, a irmã falou aquilo, não, porque Ellen White disse isso, não, porque a Bíblia disse isso. Aí vem eles personificados, que a gente não sabe, a gente está vendo um ser humano. A gente não está vendo um espírito, a gente está vendo um ser humano. E vão contradizer, mas são pessoas, demônios transformados em seres humanos. Vão contradizer, vão desvirtuar a palavra de Deus. Então, cuidado com isso. Aí, olha só o que ela diz. Os adventistas do sétimo dia esqueceram da advertência dada ao 6º capítulo de Efésios. Eu quero ler só uma parte de Efésios, é a fala do capacete, da armadura da salvação, mas olha só o que nós precisamos. Efésios, tá? Capítulo 6, já estamos aí indo para o final, né? Diz assim, eu não vou ler tudo, mas você pode ler em casa, verso 11, Efésios 6, de 11 a 18. Eu entendo que é isso que é o contexto. Ou seja, para enfrentarmos esses espíritos, que a gente não vai saber que são espíritos, porque são pessoas, aparecerão como pessoas transformadas, certo? Porque se fosse espírito, a gente não, isso aí é um demônio, isso aí está morto. Então, eles vão aparecer como pessoas, carne e osso. Eu não sei como é que vão fazer isso, mas vão fazer. Então, a Ellen White diz, os adventistas do sétimo dia esqueceram da advertência dada no capítulo 6 de Efésios? Então vamos ler. Qual é a advertência? Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Olha só. Que ciladas? É essas que vão aparecer. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Queridos, a minha luta não é contra vocês e nem vocês contra mim, nem eu contra pastor A e contra pastor B. Não é. A gente gasta e perde tempo com isso. A nossa luta é contra os poderes das trevas. Não é contra, sabe? Não é. A nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, que é o dia que vão aparecer para a gente. Depois de haveres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E, queridos, nós precisamos permanecer firmes. E como é que vamos permanecer firmes?
estudando a palavra de Deus. Se a gente não estudar, a gente vai cair. Não basta dizer, eu guardo sábado, eu não como isso, eu não como aquilo. Não basta eu só abrir a Bíblia lá em Êxodo. Sabe, eu preciso saber mais do que isso. Eu preciso saber mais da palavra de Deus. Se o morto aparecer para mim, como eu vou contradizer ele? Dizendo que ele está morto? E se ele disser, eu estou ressuscitado? Como é que eu vou dizer que foi de Deus ou que não foi? Como é que ele vai me provar que é de Deus e não é? Se eu não ler a palavra de Deus, eu vou ser enganado. Você vai ser enganado. E o último de todos os enganos não é curas, não é milagres, não é aparentar ser um parente nosso, não é ele personificar, porque Ellen White ainda diz assim, anjos maus disfarçados como crentes. Estou indo para a igreja, levando a Bíblia, levando o livro, levando a lição da escola sabatina. Anjos disfarçados como crente atuarão em nossas fileiras. Aí não está falando das outras igrejas não, irmãos. Está falando de onde? Nossas fileiras. Ellen White falava para quem? Nossas fileiras, na visão dela, era para quem? É igual falar de João, o apóstolo, fui arrebatado no dia do Senhor. Não, João estava falando do domingo. Como se João era judeu? Qual é o dia do Senhor para o judeu? Fui arrebatado no dia do Senhor. Então era o que dia? Sábado. Ela está falando, anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras. Nossas fileiras. Aonde ela está falando? Que fileiras são essas, hein? Que fileiras são essas? Então, irmãos, não está difícil. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime. Então, como é que nós não vamos desanimar se nós estivermos firmes com o Senhor? Gente, o tempo está indo, né? Eu estou olhando ali um cronômetro. É para eu terminar, mas algo no meu coração diz para eu não terminar agora. Eu vou mais um pouquinho, tá? Me dê mais aí uns 5 minutinhos. Porque, fora isso, agora o inimigo, o último engano é ele personificar a Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Satanás ele vai personificar o aparecimento de Jesus. Esse vai ser o maior engano. Eu vou ler de maneira especial na terça-feira à noite. Mas, se você depois quiser ler, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A obra do engano ali. Ali, Paulo fala de maneira clara que o inimigo, segundo a eficácia de Satanás, essa expressão, a eficácia de Satanás, que aparecerá com todos os sinais e prodígios de mentira, literalmente no grego tem uma parte chamada parousia. Essa expressão no grego, parousia, muitos teólogos sabem, é normalmente aplicado à volta de Jesus. Ou seja, Paulo está falando de uma parousia, que a palavra parousia no grego, os teólogos aplicam à volta de Jesus, a uma parousia que não é a volta de Jesus, mas é a volta do iníquo, a eficácia de Satanás. Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando você lê ali o capítulo todo, ele fala dessa parousia, desse aparecimento do iníquo, tá? Que no Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 15, fala ali, o Apocalipse 16 fala dos espíritos imundos. Mas olha só, o inimigo está preparando, página 141, para enganar o mundo inteiro por ser operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificará Jesus Cristo. Ele imitará Jesus. Quem ficará inabalado por suas deturpações, professar ser Cristo quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras de Cristo, vai falar com a voz de Cristo, vai fazer milagres, vai andar no nosso meio. Como é que eu vou dizer que não é Jesus? Tudo vai ser igual. Como é que nós vamos escapar disso?
Um poder de baixo está operando a fim de promover as grandes cenas dos dramas. Satanás, vindo como Jesus, como Cristo, operando com todo engano de justiça nos que se ligam em sociedades secretas. Porque, queridos, são elas que governam o mundo. A sociedade secreta que governa o mundo. Se é os Illuminati, maçonaria, o que seja. Eles governam o mundo. Os líderes políticos prestam reverência porque também são tudo da fraternidade. Eu já disse isso. Já disse isso. Então, olha só o que vai acontecer. Como são eles que governam o mundo, as sociedades secretas, Satanás vai personificar Jesus Cristo, né? Mas operando com todo engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Porque são eles que governam o mundo. É por isso que os reis do mundo vão no Armagedon ao encontro. Né? Por que o dragão está ali? O dragão é Jesus ali, o falso Jesus. Vão ao encontro do verdadeiro Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Apocalipse 19 não diz assim? Que o falso profeta com a besta, com o diabo, vão com os reis da terra pelejar contra o Senhor? Mas o Senhor vai vencer? É isso aqui. Olha só, vai ser ressoada nos ares a aclamação, página 142. Cristo veio, nos ares. Ele vai vir dos ares, será? Olha só, nos últimos dias ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é o Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas ostentará a aparência de Cristo, e aí ele não é Jesus Cristo, ele vai vir como um anjo de luz, ou seja, com glória, mas com a aparência de Jesus. E olha só, o povo vai se prostrar, ele vai erguer as mãos, vai abençoar, a sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, e no tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais. No entanto, cura moléstias do povo e então, no seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando para que todos santifiquem o dia que ele abençoou. Ou seja, pastor, então é essa característica, porque ele vai mudar? Não, até lá já aconteceu muita coisa. O que eu digo para você é o seguinte, eu termino dizendo o seguinte, a Bíblia fala disso. Ellen White está dizendo que ele vai vir à Terra, não é isso? Falso Cristo, vai aparecer como Jesus, vai falar como Jesus, vai curar como Jesus, mas não é Jesus. Mas ele vai estar onde? Andando aqui na Terra. Esse é o grande engano, porque na volta do Filho do Homem, o Filho do Homem não volta na Terra. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Preciso ler isso para vocês. Aí eu termino. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim, versos 16 e 17. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor descerá dos céus. Descerá dos céus, mas não diz que vai encostar na terra. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, dentre as nuvens, para o encontro no Senhor nos ares. Então nós, os santos, vamos encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Se é nos ares, não é na terra. Guarde isso, porque essa forma da volta de Jesus, o diabo não vai imitar. Ele vai aparecer que veio do céu, vai andar aqui na terra, vai fazer curas e milagres. Mas, o verdadeiro Cristo não toca nessa terra mais. Nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. É isso que a Bíblia diz. É por isso que Jesus diz em Lucas 17, verso 23, se eu não me engano, 24, quando disserem, ei o Cristo, não acrediteis. Ou seja, quando a gente vê o Cristo andando no nosso meio, não é... Quem é? É Cristo? Não, não é não.
A Bíblia diz que não é. Jesus já disse que não é, porque Jesus sabia que ia vir alguém. E eu não estou falando dos falsos cristos, desse tal de Henri Cristo, lá do outro lá, o Jesus Cristo homem, o mexicano lá 666. Esses aí, Deus tenha misericórdia. Esses aí, tá. O povo segue. Não estou falando desses não. Eu estou falando do que vai de fato personificar a Cristo. E o mundo inteiro, as sociedades, inclusive as sociedades secretas, não foi isso que a gente leu? Inclusive as sociedades secretas vão aceitar. Queridos, eu termino este momento para fazer uma palavra de oração. Sei que foi muito, leia de novo, releia esse capítulo para que você não seja enganado ou enganada nesses últimos dias, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos pregando hoje, na verdade era uma meditação e acabamos falando aí por forma de 30 minutos, mas Senhor, há verdades importantíssimas na Tua palavra e também através dos escritos aí de Ellen White, em que nós podemos nos preparar para os últimos eventos. Mas a Sua Bíblia é clara, Senhor. Nos ajude a estudarmos a Tua palavra, porque assim nós não vamos ser enganados. Nos ajude a compartilhar esses vídeos com irmãos nossos, para que eles possam ser despertos e buscarem ainda a palavra, enquanto nós temos a palavra de Deus. Nos dê a Tua palavra, a Tua bênção em nossas vidas. Abençoe a todos aqui que estão ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Até amanhã. Amém.